Olá! Neste Brasil que envelhece de forma tão acelerada, a gente precisa aprender a desconstruir os estigmas da velhice, e que são muitos, para falar a verdade. Então, para nos ajudar a refletir sobre envelhecer com dignidade, com respeito, eu tenho uma convidada muito especial no programa de hoje. Vou apresentá-la melhor a vocês. Estou falando de Muna Zen, graduada em assistência social, ativista pelo movimento feminista e das questões de gênero, foi membro titular do Comitê de Vigilância à Mortalidade Materna do Estado de São Paulo, é professora de políticas públicas. Gente, e tem mais. Ela acaba de escrever e lançar um livro, Envelhecer, com S, de ser. É isso mesmo, né, Muna? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite, estar compartilhando este momento com uma autoridade do tema, que é essa extraordinária jornalista, Lina. Eu Oh. fico muito feliz de estar aqui com você, porque eu sei o quanto a tua caminhada, a tua trajetória é muito voltada a combater o que há de pior numa sociedade, que é o desrespeito, a violência, a exclusão, às pessoas diferentes. E aqui nós estamos falando das pessoas inquietas. Por que inquietas? Porque o livro trata das pessoas que chegam, como o seu programa diz, 50 mais, como pessoas inquietas. Porque as pessoas que estão hoje com 60, 70, 80, 90 anos, são pessoas que beberam na fonte do movimento de 68. Esta revolução cultural do planeta, há um mundo antes de 68 e há um mundo pós-68, que é um mundo que as pessoas se sentiram autorizadas a combater a construção histórica, né? Uma construção histórica que determinava a pessoas com 50, 60, 70, 80 a viverem um determinado modelo. E essas pessoas que hoje eu cito, que eu pesquisei, que são as pessoas inquietas, que buscam um novo caminho a qualquer momento da sua história, é delas que nós vamos falar hoje no seu programa. Olha, eu agradeço imensamente de você estar aqui com a gente, também sou sua fã, muito obrigada pela sua gentileza, e na verdade eu adorei essa definição de pessoas idosas, pessoas 50 a mais, como pessoas inquietas, né? Nós precisamos realmente rever, né, o conceito em relação ao envelhecimento. Não Você acha tenha que dúvida. você acha que as pessoas ainda, ao envelhecer neste país tão diverso, elas ainda estão muito excluídas por parte da sociedade? Os envelhecimentos são múltiplos, né, Lina? São Uhum. múltiplos. É evidentemente que nós temos várias formas de envelhecer, principalmente as pessoas, como as próprias pessoas que estão envelhecendo, como elas lidam consigo mesmo, né? Como elas Uhum. enfrentam esse momento, como elas desconstroem esse momento, como elas combatem a exclusão, como elas combatem aquela frase dramática: isso não lhe pertence mais, como se fosse um encontro com um ponto final. E exatamente hoje, essas pessoas que estão com 60, 70, 80 anos, que beberam na fonte do movimento, Uhum. elas estão chegando nessas últimas décadas, nessas últimas 3 décadas, chegando de uma forma diferente, chegando empoderadas, dizendo, Uhum. não, isso me pertence, aquilo que eu desejo, eu vou realizar, eu posso realizar, eu só vou realizar de uma forma diferente. É só isso que está colocado. Mas o direito de realizar está determinado na Constituição brasileira, está determinado no Estatuto do Idoso, enfim, está determinada no nosso cotidiano. Você pega uma Fernanda Montenegro, com 96 anos, que autoriza as pessoas chegarem na velhice de uma forma possível, né? Não com medo que, por exemplo, eu cheguei e outras pessoas chegaram. Que Claro. será um encontro com o meu calvário? Não. Com o meu fado? Não. Eu com o meu ser, como Sartre coloca, né? Como Simone de Uhum. Beauvoir também coloca, né? O direito de estar envelhecendo
de uma forma saudável, de uma forma feliz, de uma forma digna, né? E não de uma forma desrespeitosa, que a gente presencia muito quando você está num encontro de família, há um idoso, uma idosa, e todos conversam e essa pessoa está silenciada. Silenciada é uma forma de excluir, de violentar, de abusar. Você citou aí uma questão muito importante, que nós vamos falar um pouco da violência, né? Que é acometida contra as pessoas idosas, contra as pessoas que envelhecem. Nós temos dois tipos aí, no mínimo, né, de violência, que eu gostaria da sua opinião. A violência dentro dos conflitos familiares, como você acabou de citar, cometidas inclusive por filhos, netos, sobrinhos, enfim, e aquela violência mais velada, né? Que é quando a pessoa fala, puxa vida, mas você já passou dos 60? Olha a roupa que você está usando, olha o batom que você está colocando, olha o cabelo, enfim, né? Que é aquela coisa que não pertence mesmo mais à pessoa depois de uma certa idade. Pois é, Lina, a grande dor dessa pesquisa que eu fiz é essa escuta ativa, porque a escuta não é só escutar, é ativa, é interativa, né? Você recebe, constrói conjuntamente, e é a dor da alma, é a dor do silêncio, é a dor de não pertencer. Às vezes a pessoa tem uma situação econômica favorável, mas ela não se sente parte daquela família, daquela relação social, daquele espaço cultural. E aí o livro coloca muito essa questão da busca do seu ser, que é a melhor companhia que você tem. Porque você sempre espera no outro, aquela cobrança. Eu criei meus filhos, eu dei de tudo, do melhor para eles. Eu passei todo o meu tempo em função dos meus filhos, dos meus netos, do meu marido, do meu companheiro. Bem, e em relação a você? O que é que você construiu para você? Pois agora é o momento de você buscar esse caminho que vai te permitir ser feliz contigo mesmo. Ninguém pode ser feliz se não está primeiramente feliz consigo mesmo. Esta é a busca, esta é a inquietação, esta é a revolução que a gente espera, e não ter uma muleta, porque a muleta passa. Agora, a tua integridade, a tua busca, o teu convencimento do que realmente você precisa nesse momento é o que está colocado. Você nos colocou a violência. Hoje, a maior parte dos lares dependem financeiramente dos aposentados. E esses aposentados, que é de 1 a 3 salários mínimos, na sua grande maioria, eles são o provedor do orçamento do lar. E mesmo sendo provedores do orçamento do lar, essas, na sua grande maioria, mulheres só, não é? Mulheres que vivem só, elas são abusadas, e são violentadas, e são desrespeitadas. Muitas das pessoas idosas, às vezes não têm dinheiro para o seu remédio, porque esse dinheiro foi subtraído por alguém da família. Então é uma realidade que nós precisamos despertar o mais rápido possível, porque o Brasil envelheceu muito rapidamente, e é uma realidade que as políticas públicas precisam tratar. Nós precisamos tratar dessas pessoas que precisam ser cuidadas. Cuidar não é uma questão do meu bem-querer, do teu bem-querer. Cuidar é um direito constitucional. E cabe ao Estado, ao município, a criar políticas de proteção. Mas só criar políticas de proteção? Não. É criar política de proteção com investimento. Investimento real, sem recurso, sem investimento, só há discurso. Pois é, nós temos a questão do próprio Estatuto da Pessoa Idosa, que você acabou de citar, a própria Constituição brasileira, mas a gente tem avanços, obviamente, mas nós precisamos também tirar alguns direitos aí que estão legalizados apenas no papel. Então, você acredita que do papel da própria pessoa idosa como protagonista, inclusive, se somando nesse movimento, em prol da busca pelos direitos? Hoje é uma realidade colocada. Hoje não se discute mais
nós sem nós. Não há Uhum. possibilidade disso. Porque hoje as pessoas que estão com 70 anos, 80 anos, 90, 100 anos, elas estão mostrando uma nova realidade. Não se enquadram mais naquela realidade histórica do canto, Lina. Uhum. Né? Agora acabou. Não acabou, porque o que importa é o aqui e agora. É como eu estou vivendo o meu dia, como eu despertei hoje, né? Para realizar. É evidente que não é todo dia que eu estou disposta a isso, mas é uma possibilidade, e essa possibilidade está colocada. E essas pessoas que estão hoje com 60, 70, 50, que é o teu programa, Uhum. elas estão colocadas como referência na arte, na literatura, na política. Na política, hoje, nós estamos discutindo a possibilidade de mulheres acima de 80 anos, 90 anos, ser candidatas a um cargo que elas desejarem, homens e mulheres. Gente, isso é uma maravilha, né, nesse nosso Brasil, né? Você, na sua escuta ativa, na sua pesquisa, teve questões tanto negativas, da pessoa que vê o envelhecimento apenas como limitação, e o contrário também. Você já encontra pessoas que estão envelhecendo de uma outra maneira? É muito dolorido você conversar com mulheres ou homens também, que perderam o seu vínculo familiar, né? Uhum. Porque elas cuidaram dos seus pais, dos seus filhos, e hoje elas estão literalmente só. Só é a realidade da grande parte dos idosos do nosso país. Eles moram só. Mas só, a pesquisa mostra que não é problema estar só. O problema, Lina, é você estar só sem uma rede de proteção. E esta rede de proteção não necessariamente tem que ser da família. Essa rede de proteção é dos amigos, é dos trabalhadores dos serviços que esse idoso, essa idosa tem vínculo. Pode ser o pessoal da assistência social, pode ser o pessoal da saúde, pode ser o pessoal da educação, da cultura, enfim. É uma rede onde você tem vínculo, e essa rede é uma rede de proteção. Essa rede é a rede que percebe os sinais de risco dessa pessoa que está vivendo só. Né? O que é mais duro, o que eu presenciei, é quando uma pessoa idosa só precisa de socorro. E quando chega, não tem nem um mínimo de referência aonde essa pessoa é tratada, qual é o estado de saúde dessa pessoa, como abrir a porta dessa pessoa, enfim, coisas básicas de uma hora de emergência, você sente que aquilo lá não tinha uma rede de proteção. E quando você tem um idoso que mora só, mas que tem uma rede de proteção, quando você entra, você presencia. A receita está num determinado lugar. Os medicamentos que ele toma estão num outro lugar. Aonde ele é atendido, normalmente, já está lá anotado. Então, é uma outra abordagem, é uma abordagem humana, é uma abordagem com dignidade, é uma abordagem que não começa do nada, ela continua a partir de um processo de cuidar e de proteção do poder público e da rede vinculada a essa pessoa que está hoje vivendo o envelhecimento. Que bacana você ter citado que, além do poder público, além do Estado, é também responsabilidade do entorno, né? Da vizinhança, da própria sociedade, acolher também as pessoas idosas, principalmente essas que vivem só. Agora, você é uma pessoa... E mais os idosos que cuidam de outros idosos. Exatamente. Essa é uma realidade que nós temos que começar a construir políticas públicas. Hoje nós estamos criando uma política nacional do cuidar, e entre essa política nacional do cuidar está colocada a questão da velhice. Então é fundamental isso, porque essa pessoa é exaurida, Nina. Claro. Eu presenciei muitos idosos que cuidam de idosos, ele tem que ter o direito, é constitucional, de se afastar por 15 dias, 20 dias, não sei quantos dias, e o Estado prover um cuidador para essa pessoa que precisa ser cuidada. Nossa, precisamos avançar muito, né? De cuidadores e cuidadoras.
disponíveis, né? Bem como as próprias ILPIs, né? As instituições de longa permanência, para acolher também a pessoa que não tem condição de ficar sozinha e ser cuidada, né? E é tão poucas que nós temos, Sim. e uma demanda tão reprimida, quanto é preciso isso, e essas LPIs serem integradas no território, integradas com as atividades culturais, integradas com a educação. Como é bom você pegar uma turma de jovens, ainda na primeira infância, ou mesmo adolescentes, e visitar uma LPI, né? Integrar, criar uma ponte entre as gerações, é fundamental. Você não pode discutir o envelhecer sem essa integração entre as múltiplas gerações, né? É o encontro do presente com o passado e o futuro. Claro. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente vai continuar nossa conversa sobre reflexões sobre o envelhecer no próximo bloco, tá bom? Certeza. Você não sai daí, não. A gente volta já já. Voltamos hoje conversando com a especialista, escritora, ativista social, Muna Zen, sobre reflexões sobre envelhecer. Muna, você sempre foi uma ativista pelo movimento feminino, pelos direitos da igualdade. Agora, pelo jeito também já é uma ativista, uma voz ativa em relação às pessoas mais velhas, às pessoas idosas. Sim. Eu vivi a realidade dos idosos na Covid, e foi exatamente nesse momento que eu também sou uma idosa, agora também entrei sou uma idosa, e eu presenciei a dura realidade que vive os nossos idosos numa cidade potente como São Paulo, né, uma cidade economicamente potente, e isso me fez não ficar quieta, não me calar, não compactuar. Não esqueça que eu fiz uma campanha há mais de 20 anos, que é quem se cala compactua, quem se cala mediante a violência compactua. E eu não quero compactuar com essa situação que vive os idosos no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Eu achava que a situação das mulheres, a violência que é dramática, que foi dramática na Covid, o alto índice de feminicídio no Brasil e no mundo, mas eu não imaginava o que vive uma idosa ou um idoso dentro de casa. Não imaginava essa dor, essa situação de abandono, esse silenciamento, essa exclusão e a violência e a morte, né? Que infelizmente a gente pouco fala, mas que é uma realidade. Né? E a Perdemos muita gente, né? Muita gente, infelizmente, e evitável. Agora, Muna, vamos falar um pouquinho sobre a questão do próprio etarismo, né? O preconceito em relação às pessoas que envelhecem. E você acabou de citar, eu já sou uma pessoa idosa. Sim. Você já sentiu na pele o preconceito também? Como muitos de nós? Já. Um dia eu estava no balcão do aeroporto, e o jovem nem me olhou, só viu os cabelos brancos, me perguntou: a senhora precisa de uma cadeira de roda? Eu falei: por hora não, muito obrigada. E aí, para ele refletir também que a forma da abordagem, né, uniforme, que ele tem que perceber um pouco que o mundo mudou, que a realidade é outra, né, que o diálogo dele com as pessoas tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, não é? Isso é uma deformação, é tão naturalizado, Lina, em nome de um cuidar, reproduzir a violência. Coberta pelo manto da violência, você diz: estou cuidando, estou zelando, mas no fundo você está violentando o direito daquela pessoa de ir e vir, não é? Então a gente tem que perceber nessas pequenas naturalizações que a gente historicamente reproduz dentro de casa, no local de trabalho, no nosso direito de ir e vir, que a gente está reproduzindo uma violência. Olha, quando você sobe num ônibus, eu posso subir de uma forma, o jovem vai subir de outra, mas nós vamos subir. Agora, a intolerância em relação ao idoso, à idosa, é tão brutal
que a sociedade precisa ter mais divulgação, mais campanhas e discutir na família, na sociedade, nos espaços de comunicação, na literatura, que a realidade hoje é composta por jovens, idosos, maduros, crianças, por todos. Senão não é uma sociedade democrática. Claro, claro. Uma sociedade que respeita só um lado, ela não é, ela é manca. Então, o corpo do avião é a democracia. E se você não tem o equilíbrio de todas as asas, essa democracia não voa. Ou seja, a gente precisa estimular, inclusive, além do conhecimento sobre o que é esse envelhecimento, o que é a possibilidade da gente não morrer jovem, né? Só assim a gente tem essa possibilidade da gente ter cabelos brancos. Importante a gente estimular a intergeracionalidade, quer dizer, esse encontro, essa interação entre as gerações, Mona. Lógico, eu acho que nós que estamos na terceira idade, acima de 60, é fundamental a gente começar a falar, a gente se apresentar. Eu acho lindo a Natália Timber, a Fernanda, se apresentarem, sabe? Esse é o meu ofício, eu quero continuar com o meu ofício até o momento que eu puder, entendeu? Não é a sociedade que vai me limitar, não é essa construção histórica de que num determinado tempo da minha vida eu tenho que parar. Eu vou parar se eu achar que eu tenho que parar. Se a minha cabeça estiver boa, meu corpo estiver bom, eu vou tocar em frente. E eu acho que isto faz com que outros cheguem sem esse preconceito horroroso, né? Sem esse preconceito doloroso, esse preconceito que leva a gente à dor, ao sofrimento e ao adoecimento, né? Mas, assim, a gente falou muito sobre esse lado negativo, pejorativo, muitas vezes, que a velhice está ali enquadrada pelos ranços culturais, inclusive. Mas você tem esperança da gente ter um envelhecimento respeitoso, bacana, e que as pessoas podem continuar, inclusive, como disse você, exercendo profissão, se reinventando, mesmo depois dos 60? Tenho esperança, estamos vigilantes, estamos resistentes e iremos até o último, combater o último preconceito. Essa é a militância, esse é o compromisso, e eu estou disposta a essa atividade, a essa militância, a esse ativismo. Quero colaborar, quero somar, e quero dizer que o Brasil, sem respeitar aqueles que construíram o Brasil, não é um país democrático. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero um recadinho final seu para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui hoje. Eu que agradeço demais ao seu programa, a sua contribuição, a sua militância num espaço tão importante como esse, que é uma TV, e dizer o quanto é importante formularmos políticas públicas e discutirmos cada vez mais a realidade das pessoas idosas. E há de vir um dia de que nós vamos ter programas para discutir um novo envelhecer. Muito obrigada a todos os seus internautas, a todos os seus ouvintes, telespectadores. Muito obrigada, Lina, por essa oportunidade. Gratidão a você, viu? Por estar nos ajudando a refletir sobre esse ser no envelhecer. E com felicidade, né, Mona? E que esse caminho, essa trajetória sua seja muito longa e sempre com muita prosperidade, nos inspirando muito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. Obrigada a todos vocês também que nos acompanham por aqui. Continue nos seguindo nas redes sociais, no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, gente. Muito obrigada e até a próxima.